Te atualizo sobre o São Paulo. O tricolor pegou 50 milhões de reais emprestados num banco. Você vai entender os motivos, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, terceiro vídeo somente nessa sexta-feira. Aqui o nosso nome é Trabalho, o sobrenome é Hora Extra. Tudo para deixar você na cara do gol e super bem informado, até por isso peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar por que o tricolor recorreu a mais um empréstimo agora de 50 milhões de reais junto ao banco Daicoval. Essa explicação foi dada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, em reunião no Conselho Deliberativo que aconteceu nessa quinta-feira, abre aspas para o presidente, estava previsto com um FDIC. Temos o orçamento de empréstimo autorizado previamente de até 200 e poucos milhões de reais para esse ano. Isso tudo é um fluxo que estava previsto. Não estamos tomando, e ele fala, nós estamos tomando bem menos empréstimos do que no ano passado, o que é um bom sinal. Tem um empréstimo para fazer pagamentos e tem outro empréstimo vencendo. O importante é diminuir a dívida bancária e está tudo em consonância com o fundo. De fato, os números do primeiro semestre do São Paulo até apontaram um déficit grande, mas inferior àquele que estava sendo estipulado. São Paulo, com dificuldades, tem seguido à risca aquilo que foi projetado para a temporada de 2025. Existe a promessa, especialmente do departamento de futebol, que o tricolor nessa temporada fechará com lucro, ou seja, no azul, algo que não tem acontecido já há algum tempo. Só para completar em relação ao São Paulo, negociações por Mailton, jogador da Chapecoense, ele é do Metalist, mas está emprestado à Chapecoense, seguem. O Mailton já se acertou com o São Paulo e está fazendo toda a força do mundo para que o negócio saia. O São Paulo também procurou o Metalist da Ucrânia, sugerindo um empréstimo de uma temporada em troca do perdão de uma dívida. O Metalist deve R$1 milhão ao São Paulo, inclusive isso virou uma ação na FIFA. O tricolor topa acabar com esse transfer ban contra o Metalist, desde que o atleta seja liberado por empréstimo de uma temporada. Nesse momento, São Paulo e Metalist discutem o valor da opção de compra. Se o São Paulo quiser ficar com o Mailton daqui a um ano, quanto custaria? Jogador que é lateral direito, 27 anos de idade, e o grande destaque da Chapecoense na Série B é, inclusive, artilheiro do time, mesmo atuando como lateral direito. Nicola, boa noite. Ouvi falar que o outro lateral da Chapecoense é melhor que o Mailton. Cara, tem uma novidade importante sobre o Mailton para contar para vocês, tá? Não me deixem esquecer de falar, porque de fato é novidade super importante. Deixa eu só colocar na tela aqui quais são as outras opções de lateral da Chape. Acho estranho isso, sabe por quê? Porque o Mailton nessa temporada é também até o artilheiro do time na Série B, mesmo jogando como lateral. Números impressionantes do Mailton. O Mailton talvez o palmeirense vá se lembrar, mas certamente o atleticano vai lembrar. O Mailton é um jogador formado na base do Palmeiras, ele começa a rodar, é comprado em 2020 pelo Galo. No Galo ele estreia com um gol e 2 assistências. Mas a verdade é que ele joga 11 partidas e depois começa a ser emprestado. E depois é vendido pro Metalist, tá? Bom, tô colocando na tela aqui só pra gente ver o elenco da Chape. Vamos tentar decifrar para ver se tem mais alguém que pode ter boa qualidade na Chape. Ó, tô pegando aqui, ó, os laterais, só para aqui é o elenco da Chape, tá? Aí a gente vem aqui em estatísticas, só para ver quem mais jogou, quem mais atuou, quem mais participou. Tem uma série de dados aqui que são legais para a gente ter, ó. Os caras que mais jogaram, o Clar, Bruno Matias, Rafael Cavalheira e Ítalo Vargas. Os gols na temporada, Mário Sérgio com 10, Mailton com 7, tá? Gols por jogo, Mário Sérgio 0,45, Mailton 0,24, tá? Bruno Matias é quem mais jogou, meia. O Walter Clar, que é paraguaio, defensor. Aí o Bruno Leonardo e o Mailton, tá bom? Esse aqui é um pouquinho do elenco da Chape. Daqui a pouquinho, prometo contar para vocês, deixa só a galera aí chegando, já espalha que vai ter novidade importante sobre Mailton em São Paulo, tá? Eu nem contei em vídeo porque eu soube depois de gravar o terceiro vídeo. Não sei se vocês repararam, mas desde terça-feira eu tô fazendo 3 vídeos por dia. Um bem de manhãzinha, que a gente publica às 8, o outro que na teoria deveria entrar uma meio-dia, mas às vezes atrasa para 1 ou 2 da tarde, e o outro no final da tarde, daquele jeito que vocês já sabem, lá pelas 6 horas da noite.
E aí, nenhum dos 3 vídeos eu consegui contar essa história do Mailton com todos os detalhes que eu tenho, até porque a informação chegou depois da gravação do último vídeo. O Ramon Pereira. Nicola, acabou de sair que o patrocínio Master do Mengão vai ser a mesma que a do Palmeiras, apura aí. Parabéns pelos 3 vídeos, estão top. Obrigado, Ramon, tá dando um baita trabalho, mas vale muito a pena. Louca essa informação, né? Porque o que a gente tinha escutado desde o princípio é que o Flamengo estava rescindindo com a PixBet, que pagava 115 milhões de reais por ano, porque tinha conversas com a Superbet e com a Betano. Superbet é a patrocinadora do Fluminense e do São Paulo. A Betano não patrocina clubes, mas ela por exemplo, ela dá nome ao Campeonato Brasileiro, à Copa do Brasil, uma série de torneios, né? Me surpreende essa notícia, vamos dar uma apurada aqui. Uma dessa a gente até pergunta para o pessoal do Fla. Obrigado, Ramon, pelo superchat e pela mensagem também. Estou abrindo aqui nossa rede social, que sempre nos ajuda com essas notícias de última hora. Flamengo. E tem tanta notícia. Por que eu estou fazendo 3 vídeos? Porque tem muita notícia. Às vezes é super difícil conseguir notícia até para 2 vídeos, né? O vídeo da manhã e o vídeo do final da tarde. Mas está surgindo tanta notícia que está relativamente plausível fazer esses 3 vídeos por dia. Sporting Bet entra na disputa e Flamengo decide entre 3 empresas. A corrida pelo patrocínio Master do Flamengo teve uma reviravolta nessa sexta. Pela manhã, a disputa era travada entre Superbet e Betano, com essa última em vantagem. No entanto, a situação mudou à tarde, quando o clube se reuniu com as empresas e recebeu uma nova proposta bem agressiva da Sporting Bet. Com a oferta, o Flamengo decidiu por uma das 3 propostas. O anúncio, que se espera ser o de maior valor da história do país, está prestes a ser feito. Informação do Rodrigo Matos, afirmando que o Flamengo já tomou uma decisão entre Betano, Sporting Bet e Superbet, tá? Betano, Sporting Bet e Superbet, e que o anúncio será feito nas próximas horas, tá? Acabou de falar. Mais gente dizendo que a Sporting Bet é a favorita, tá? Que a Sporting Bet deve ser a próxima patrocinadora Master do... Caramba! Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O anúncio pode ocorrer ainda durante a live. Quem sabe durante a live a gente já traz essa atualização importante, tá? Nicola, o São Paulo oficializou o Rafael Tolói e pode jogar quando? Vamos lá. Mário, o Tolói chegou ontem para realização de exames médicos e assinatura do contrato, tá? O contrato vai ser até dezembro de 26, prorrogável até dezembro de 27, se ele bater metas na próxima temporada. O Tolói estava livre no mercado, depois de não renovar seu contrato para a Atalanta, onde jogou 10 temporadas. Então ele era do São Paulo, em 2015 ele se muda para a Atalanta, joga 10 anos por lá, chega a ganhar uma Liga Europa, torneio super importante, o segundo mais importante do velho continente, é campeão também com a camisa da seleção italiana, jogando uma Euro, e enfim, e foi confirmado, tá? Deixa eu colocar na tela. Quer ver, Deixa eu colocar na tela, que é legal porque vocês têm a informação ao vivo aqui, Vamos lá. Tirar. E aí ele pergunta quando é que ele pode jogar. O que eu ouvi é que ele precisaria de 2 semanas para estar pronto, tá? Eu tô aqui na página oficial do São Paulo. Campeão da Conmebol Sul-Americana de 2012 pelo São Paulo, o zagueiro Rafael Tolói está de volta ao clube após 10 temporadas. O atleta retorna ao tricolor com um contrato válido até 31 de dezembro de 26, com possibilidade de renovação até 31 de dezembro de 27, com o cumprimento de metas, tá? Então é basicamente aquilo que eu já havia contado. Aqui a fotinho do Rafael Tolói, 34 anos de idade. Reforço interessante, gosto. Acho que pode dar certo, tá bom? Daqui a pouco me lembrem de falar sobre um empréstimo bancário de 50 milhões de reais que o São Paulo pegou no banco da Ecoval. Bora falar agora sobre a chance de Anderson Talisca jogar no futebol brasileiro, depois de Flamengo, Corinthians e Bahia sondarem. Foi a vez de o Grêmio entrar em contato com o meio atacante de 31 anos de idade.
O Marcelo Marques, que é o dono de uma das maiores panificadoras do país e responsável por colocar dinheiro no Grêmio, o mesmo cara que havia tentado levar o Roger Guedes para o tricolor, fez uma sondagem a Anderson Talisca para entender as condições de negócio. Mas dá para descartar que o Talisca chegue ao futebol brasileiro na janela de julho. Ele tem mais um ano de contrato na Turquia e o Fenerbahçe hoje pede 30 milhões de euros, ou 189 milhões de reais, para liberá-lo. O jogador é importante, voltou de contusão, inclusive disputou 28 minutos numa partida contra o Feyenoord e nesse pouco tempo conseguiu fazer um dos gols da vitória por 5-2 que levou o Fenerbahçe para a última eliminatória antes da fase de grupos da Champions. E se o Fenerbahçe conseguir essa classificação, embolsa cerca de 70 milhões de euros, muita grana em jogo. Decisão super importante. Além da questão envolvendo o Fenerbahçe, que não quer liberar o Anderson Talisca, tem também a questão financeira. Por lá ele ganha 3 milhões e meio de reais mensais. A tendência é que o Talisca, ao fim desse contrato com o Fenerbahçe, escute propostas do Brasil para voltar para cá. Isso vai acontecer em julho do ano que vem. Hora de falar sobre o São Paulo, que encontrou um lateral direito e está insistindo para que Mailton se torne reforço do tricolor. Ele chegaria para disputar a posição com o Cedric. Se você não conhece o Mailton, eu te apresento. Atleta de 27 anos de idade, formado na base do Palmeiras e que pertence ao Metalist da Ucrânia. Faz grande temporada com a camisa do Chapecoense. Mesmo sendo lateral direito, é o artilheiro da equipe na Série B. Foram 19 jogos com 6 gols e 5 assistências, ou seja, o cara tem 11 participações em gol como lateral em apenas 19 jogos. Se a gente levar em consideração toda a temporada, 29 partidas, 7 gols e mais 6 assistências. Depois de ser revelado pelo Palmeiras, ele passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atlético Mineiro, Coritiba e Metalist, que detém seus direitos econômicos. Primeira proposta feita pelo São Paulo Metalist foi reprovada. São Paulo queria o jogador por empréstimo, sem compensação financeira, e caso quisesse ficar com o atleta, o Metalist cederia o jogador sem custos, até porque o Metalist ainda deve uma grana ao São Paulo pela aquisição do Paulinho Boia. O Metalist disse que nessas condições não sai negócio. São Paulo até cogitou desistir do acordo, mas reabriu tratativas e agora topa colocar uma pequena compensação financeira, além do perdão da dívida, para que o Mailton se torne reforço do tricolor. Posso assegurar que, se depender do jogador e do seu staff, o negócio vai acontecer. O Mailton está muito animado com a chance de se mudar para o São Paulo. Só para completar, registrar que criaram uma fake news envolvendo o Juan Foyth, lateral direito argentino que já jogou na seleção, 27 anos de idade. Ele pertence hoje ao Villarreal e teria sido especulado, teria sido cogitado no São Paulo. Não há nenhuma negociação envolvendo esse atleta, que tem contrato no Villarreal até 2029 e está avaliado em 10 milhões de euros. Bora te explicar agora como é que fica o São Paulo e seu contrato com a Superbet para o patrocínio Master, após o acordo que está praticamente selado entre Flamengo e Superbet. A mesma patrocinadora do São Paulo vai ser responsável por patrocinar o Flamengo. A diferença é que o São Paulo tem direito a 72 milhões de reais fixos, e o que se conta no Rio de Janeiro é de que o Flamengo pode faturar 200 milhões de reais por ano com a mesma patrocinadora do São Paulo. A pergunta que você se faz é: será que o São Paulo tem direito a algum reajuste? Por contrato, há uma cláusula que beneficia o tricolor, mas somente a partir de 2027. Só para explicar, essa cláusula atende pelo nome de Delta. E é um mecanismo que evita que o São Paulo fique com valores defasados em relação a casas de apostas esportivas na comparação com Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O patrocínio do São Paulo deve corresponder a 91,3% da média entre os seguintes valores: 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. Você pega essa média e chega à conclusão de que, a partir de 2027, se de fato o Flamengo tiver um contrato de patrocínio de 200 milhões de reais, São Paulo passa a ter um patrocínio de 123 milhões. São 50 milhões a mais do que o contrato atual, que foi recentemente reajustado, até por isso o tricolor nem poderia exigir mais dinheiro da Superbet. Só para completar, noticiário do tricolor: Rafael Tolói contratado, as tratativas com o Mailton seguem. São Paulo já tem o sim do lateral direito, que está na Chapecoense, e agora tenta se acertar com o Metalist. Há enorme expectativa de que esse acordo seja selado a qualquer momento.
Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto. Se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Segue pra mais. Então, vamos que vamos!